E no nosso vídeo de hoje nós continuaremos a leitura, o resumo, as explicações dos capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, desde do Velho Testamento, lá no iníciozinho, lá no Gênesis, né? E vamos seguir aí, se Deus quiser, Deus nos dê força para que possamos concluir até o Apocalipse de João, o livro profético, né? E hoje nós faremos, dentro aqui do sexto livro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, na palavra do nosso Deus, Senhor, nosso Pai amantíssimo, que são as cartas de São Paulo. O sexto livro que nós consideramos aqui na nossa contagem, né, contando como um livro só. Nós já fizemos a leitura da carta de São Paulo aos Romanos e a leitura das duas cartas de São Paulo aos Coríntios, e vamos fazer agora a leitura e as explicações, né, os resumos da quarta carta do sexto livro, né, da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na palavra do Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai amantíssimo. As cartas de São Paulo. Quer dizer, a quarta carta, né, do sexto livro é justamente Carta aos Gálatas, da escravidão para a liberdade. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. 1 a 5. Deixa eu ajeitar aqui, para não ter problema, né? Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. Dizendo-se apóstolo, Paulo reivindica para si a mesma autoridade que os 12. O evangelho que ele prega é o evangelho da salvação, obtida pela fé em Jesus Cristo e não pela observância da lei. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. Os Gálatas, convertidos à fé cristã, eram de origem pagã e nunca haviam praticado a religião judaica. Paulo anunciara a eles que o Evangelho é, antes de tudo, a própria pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado e nos trazer a salvação através da fé. Todavia, alguns judeus convertidos anunciavam outro evangelho. Segundo eles, para a salvação era também necessário ser circuncidado e observar a lei judaica. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 24. Os judeu-cristãos criticam a autoridade de Paulo, dizendo que ele não é apóstolo como aqueles que Jesus tinha escolhido. E Paulo se defende contando a história da sua vocação, conforme Atos 9. Nascida de uma experiência direta de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Tal experiência o transformou profundamente. De perseguidor, ele se tornou apóstolo.
Na origem da sua missão, portanto, não há nenhuma interferência humana. Quando Paulo vai a Jerusalém, é simplesmente para conhecer Pedro e Tiago, conforme Atos 9, 23 a 30. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 12. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 12. Cristo nos libertou, mas podemos nos tornar escravos outra vez. Precisamos permanecer vigilantes, a fim de mantermos a liberdade e nela crescer. Os versículos 5 e 6 apresentam a estrutura da vida cristã. O cristão é aquele que, pela fé, acolhe a ação do Espírito e a comunica através do amor. E é do Espírito que ele espera a ressurreição, a vida no reino de Deus. A fé, o amor e a esperança são, portanto, as atitudes características do cristão, a estrutura da vida nova. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 15. A vida cristã é um chamado para a liberdade. Esta, porém, não deve ser confundida com libertinagem, que é buscar e colocar tudo a serviço de si mesmo. Libertinagem, que é buscar e colocar tudo a serviço de si mesmo. A verdadeira liberdade leva o homem a crescer no amor e no dom de si, para colocar-se a serviço dos outros, como os sinóticos, conforme Marcos 12, 31. Paulo resume a lei no mandamento de Levítico 19, 18. Quem ama o próximo realiza a vontade de Deus. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18. As expressões segundo o Espírito e segundo os instintos egoístas, literatura carne, não designam duas partes do homem, e sim duas orientações diferentes de comportamento. Segundo o Espírito, é a orientação do amor, que leva o homem a servir o outro. Segundo os instintos egoístas, é a orientação do egoísmo, que leva o homem a servir a si mesmo.
Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Pode. Atrapalhei. Não tem nada não. Paulo certamente não pretende fazer uma lista completa dos vícios do homem egoísta. Os que são enumerados aqui podem ser divididos em 4 categorias: a impureza, que perverte o amor humano, a idolatria e a feitiçaria, que pervertem a relação com Deus, único, absoluto, as divisões, que pervertem as relações sociais, os excessos da mesa, que revelam a perda da dignidade humana. Livro de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 26. Os cristãos são chamados a viver de acordo com Jesus Cristo, isto é, deixando-se guiar pelo Espírito de Cristo, vivendo o amor. Como no caso dos vícios, aqui também não há pretensão de fazer uma lista completa das virtudes. O que Paulo enumera são as condições em que nasce e se desenvolve o amor: fé, mansidão, domínio de si. Os sinais da presença do amor: alegria e paz. E as manifestações ativas do amor: paciência, bondade, benevolência. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 6. A lei de Cristo não é um legalismo cristão que substitui o judaico. Ela equivale à lei do Espírito. Ela equivale à lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo. Romanos 8:2. A única lei que Jesus Cristo deixou para os cristãos é que Ele próprio viveu. A única lei que Jesus Cristo deixou para os cristãos e que Ele próprio viveu, é a lei do amor. 5:14. Obedecer à lei de Cristo é viver o amor, como Jesus o viveu. O amor ativo nasce da liberdade e empenha a totalidade do homem em tarefas concretas diante das situações da vida, levando-o a realizar muito mais do que qualquer lei poderia exigir. Livro de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 10. O juízo final nada mais é do que a conclusão natural de uma escolha de vida. O juízo final nada mais é do que a conclusão natural de uma escolha de vida. De uma escolha de vida. De uma escolha de vida. Porque viver segundo os instintos egoístas leva à corrupção, à morte. E viver segundo o Espírito ou segundo o amor conduz à vida eterna. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 11 a 18. Paulo,
acusa os pregadores judaizantes de orgulho, covardia e falsidade. De fato, eles visam a glória pessoal, fogem à perseguição e, embora preguem a lei, eles próprios não a praticam. Paulo, porém, mesmo perseguido, se gloria apenas na cruz de Cristo. Se gloria apenas na cruz de Cristo. Se gloria apenas na cruz de Cristo. Porque é dela que nasceu a nova criação, diante da qual ser ou não ser circuncidado é algo que já não tem importância. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nós concluímos a leitura, o resumo, as explicações do 6º livro da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso e infinito, único, no seu Novo Testamento. Consideramos 6º livro as cartas de São Paulo, todas as cartas. Nós concluímos agora, justamente, já iniciamos a primeira carta aos Romanos, depois as 2 cartas aos Coríntios, né? A carta aos Gálatas, né? Então, a primeira carta de Romanos com as 2 de Coríntios, 3, Gálatas, 4, né? E nós, no próximo vídeo, né, se Deus quiser, nos nossos próximos encontros, continuaremos aqui com a leitura, né, as explicações, o resumo do 6º livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, justamente no seu 6º livro, as cartas de São Paulo. A primeira foi a carta aos Romanos, depois a primeira carta aos Coríntios, a terceira, a segunda carta aos Coríntios, a quarta, a carta aos Gálatas, né? E no próximo vídeo nós continuaremos a leitura dessa maravilhosa leitura da Bíblia Sagrada, palavra do Nosso Senhor, que nós incentivamos, né? Na 5ª leitura, a carta aos Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, vida plena em Cristo. Nos próximos vídeos, aguardem que nós continuaremos nos próximos vídeos. Para todos, louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Agradecemos todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, nossos amigos que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados até o momento, né? São mais de 5.000 vídeos gravados. Esperamos continuar, que Deus nos dê essa graça, né? Força para que possamos continuar e com a força de vocês também se inscrevendo no nosso site, nosso canal Jonas Varela ou na internet, no YouTube, acompanhando nossos vídeos. Sem vocês não teria sentido, né, o nosso trabalho, que é justamente explicar, né, fazer a leitura da explicação, os resumos, né, dos capítulos e livros dos capítulos e versículos de todos os livros da Bíblia Sagrada. É um trabalho simples, humilde, mas de coração, né? A nossa intenção é justamente incentivar, trazer detalhes e mais detalhes, incentivar a leitura da Bíblia Sagrada, que é o nosso mapa, né? Que é justamente nós devemos seguir e obedecer a palavra do Senhor nosso Deus, para que possamos alcançar a vida eterna, né? Conquistarmos nossa salvação, que é individual. Então nós estamos aqui apenas dando uma força, né, e também incentivando
e dando aqui uma parte de nós, né, do nosso tempo. Espero que seja, que tenha importância e que tenha valor. Então, nós agradecemos os mais de 5 mil vídeos gravados na internet e no YouTube. Nós já ultrapassamos certamente as 700 mil visualizações no nosso site, no nosso canal Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. E já atingimos, já alcançamos 1.200 inscritos no nosso canal, no nosso site. Agradecemos sua audiência, seu carinho e sua atenção. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, amém. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, e até lá.